Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem essa semana, de hoje, é o quarto elemento. O quarto elemento. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma história famosa, a história de 3 homens de Deus que foram jogados numa fornalha de fogo. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa ideia. Daniel, capítulo 3, versículo 20 a 25. Daniel 3, de 20 a 25. Vamos ler ali. Tem aqui na projeção, você pode acompanhar ou na sua Bíblia. E ordenou, eu vou pular aqui a história, né? A história é um pouquinho mais longa, mas eu vou ler só a parte principal ali. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, está aí um bom nome para você que está grávida, quer botar no menino aí, ó, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Aleluia. Amados, essa história é tão linda, né? Nabucodonosor fez uma estátua, e pediu para que todos se ajoelhassem diante da estátua, e quem não se ajoelhasse seria jogado nessa tal fornalha. E aí os 3 homens de Deus, amigos de Daniel, profeta Daniel, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles então não se prostram, e então o rei, aliás, diz: se vocês não se prostrarem, eu vou jogar vocês. E ele manda então aquecer 7 vezes mais do que o normal. E ele diz: rei, não precisa nem tocar trombeta de novo, nós não iremos nos prostrar, nem precisa. E se Deus livrar, livrou. Se Deus não livrar, fique o senhor sabendo que nós não vamos nos prostrar diante de nenhum outro Deus. E aí o rei ficou tão bravo que mandou acender essa fornalha 7 vezes, e aí lançou, e aí a história que nós ouvimos. Mas, amados, eu quero conversar um pouquinho sobre esse quarto elemento. Tinha 3, mas apareceu um quarto elemento. Quando aquele quarto homem entrou na fornalha, ele simplesmente subjugou a força destruidora do fogo. Por causa daquele quarto elemento ali, o fogo perdeu completamente a sua força. Não houve como destruir nem os homens, nem a roupa deles. A única coisa que queimou foi as cordas que amarravam ele. Depois você vai ler o texto, se você tiver curiosidade, leia depois com calma em casa. O texto diz que nem cheiro de fumaça eles ficaram. A gente faz um churrasquinho qualquer aí, a gente fica tudo fedido, né? Tem que ficar lá fedendo carvão queimado, né? E eles nem o cheiro da fumaça eles não pegaram. Ou seja, por causa desse quarto elemento, o fogo perdeu a sua força. O fogo não teve domínio sobre os 3 homens de fé, pois havia um quarto homem com eles. Certamente o fogo também não destruiu, por causa da fé deles, mas a fé desses 3 homens atraiu esse quarto elemento, e sim, atraiu esse poder que fez com que o fogo não tivesse o poder destruidor.
um homem surpreendente e cheio de autoridade e poder sobre tudo que o rei conhecia que tinha poder. O rei achava que o fogo tinha poder, e ainda aquecendo 7 vezes aquele fogo, o rei achava que tinha poder naquilo, e ele descobriu que tem alguém que é mais forte que um fogo 7 vezes aquecido. Ou seja, Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus é mais poderoso do que qualquer coisa destruidora que possa existir, amém? Queridos, não há nada mais poderoso que o seu Deus, que o meu Deus, o seu Pai e o meu Pai, amém não? Uma fornalha que já era forte, foi aquecida, mas ainda assim não venceu. O rei ficou surpreso com aqueles 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele ficou surpreso com aqueles 3 homens. O que é isso que esses 3 homens possuem? Como esses 3 homens têm algo a favor deles tão poderoso? Que homens são esses que têm algo tão poderoso à disposição deles? Sem dúvida, a fé deles. Esse rei ficou surpreso por causa, em primeiro lugar, da fé deles. Eles tinham uma fé tão tremenda que a fé deles gerou paz a eles, dizendo o seguinte: olha, Deus pode livrar, e se não livrar também, se a gente queimar, nós continuaremos adorando apenas a um Deus. Mas muito mais pelo pelo 4º homem que veio na salvação deles. Sem dúvida, o rei e os seus conselheiros ficaram surpresos com a fé, a ousadia desses 3, mas muito mais, eles ficaram surpresos. Abdenego conhecia, temia e cria. Ele ficou então surpreso com essa divindade. A fé em um Deus invisível, é algo surpreendente. Um Deus que nunca ninguém viu, um Deus que não tem imagem, um Deus que não tem aparência, um Deus que não aparece, não se vê e ainda faz algo tão poderoso como algo desse tipo. Mas a manifestação do poder de Deus, desse Deus, em resposta da fé de filhos de Deus. Amados, precisamos juntar as duas coisas. A surpresa de que a fé de alguns em um Deus tão poderoso. A surpresa dupla. Como pode alguém crer num Deus desse que ninguém fala desse Deus? Mas esse Deus existe. E quando você crê nele, você verá e você vê coisas extraordinárias. Amados, a manifestação, quando eu digo manifestação, é o aparecer, o surgir, o manifestar-se aos olhos humanos. Qualquer pessoa, mesmo um endemoniado, ver algo de Deus, perceber algo de Deus, assistir uma grande demonstração do poder de Deus. Eu chamo de manifestação. A manifestação desse 4º elemento através da fé dos filhos de Deus. A fé dos filhos de Deus é sempre impactante, desperta a fé e a adoração correta naqueles que estão errados. Quando você mantém a sua fé e por causa da sua fé manifesta-se o poder de Deus e pessoas assistem isso. Então as pessoas assistem a sua fé trazendo e gerando a manifestação desse Deus poderoso. E eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero dizer para você, queridos, escute isso: a sua fé move a mão poderosa de Deus. A nossa fé move a mão poderosa de Deus aos olhos dos incrédulos, aos olhos dos endemoniados, aos olhos dos inimigos. A sua fé move o poder de Deus. A tua fé traz a manifestação do poder de Deus. E eu quero profetizar, 2022 será um ano para que a sua fé traga a manifestação do poder de Deus. E as pessoas assistam Deus agindo na sua vida, Deus agindo na sua família, Deus agindo no seu trabalho. Aleluia! Sem dúvida as pessoas vão ficar surpresas com o poder de Deus, mas também ficarão surpresos com a sua fé que trouxe essa manifestação. Eu quero falar sobre a manifestação do 4º elemento, do 4º homem, como você queira. Quem é esse 4º homem? Quem é este 4º homem? Vamos descobrir isso hoje. Quem é este 4º homem? Eu quero que você guarde essa pergunta aí no seu coração. Quem será que é este 4º elemento? Quem será que é
este quarto homem? Para a gente responder essa pergunta, quem é esse quarto elemento, eu preciso falar desse quarto homem, desse quarto elemento. Quando eu falo de quarto elemento, não estou falando de Deus, eu estou falando que existe outro, além de Deus, que estava na fornalha. Deus apareceu, liberou uma manifestação na fornalha. O quarto homem, primeiro ponto, o quarto homem sempre se manifesta para livrar e abençoar. Para me responder essa pergunta, eu preciso entender esse primeiro ponto. Esse quarto homem, esse quarto elemento, sempre se manifesta para livrar, solucionar, salvar, ajudar, socorrer e abençoar. Essa é uma característica da manifestação do quarto elemento, ou a manifestação do quarto homem. Sempre ele se manifesta para socorrer, sempre que há socorro, sempre que há uma necessidade, e há um clamor por ele, e há fé nele, ele se manifesta. Então, como posso responder essa pergunta, quem é esse quarto elemento, esse quarto homem? Aquele que vem para salvar. Aquele que vem para socorrer, aquele que vem para ajudar, aquele que vem para vir em socorro. Essa é uma característica marcante deste quarto homem. Essa é uma característica muito evidente, ao ponto de você saber que esse quarto homem visitou a sua vida. Esse quarto homem visitou a sua casa, esse quarto homem visitou a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho, a nossa igreja. Ele vem então para socorrer aqueles que professam fé em Deus. Toda vez que alguém que tem fé em Deus clama, pede ajuda, esse quarto elemento virá ao encontro, porque ele é assim. Posso ouvir um amém, um aleluia? Mas para quem que ele vem? Aqueles que professam fé, porque para você clamar por ele, você precisa crer nele. Para você pedir ajuda, você precisa crer que ele existe. E precisa crer que ele é bom, que ele é poderoso, ele é bom, ele é gracioso e ele quer sim ajudar. Ele quer estar com as mãos estendidas. Aqueles que colocam a sua confiança e amor em Deus e precisam de algum tipo de livramento, algum tipo de socorro contra todo o processo de morte, roubo e destruição. Toda vez que o diabo se manifesta também através de morte, roubo, destruição, mentiras, enganos. A gente coloca muito isso, morte, roubo, destruição, porque é a característica principal, mas isso está embutido também em enganos, mentiras, mas tudo visando matar, roubar e destruir. Todas as vezes que alguém está passando por um processo desse e clama por socorro ou declara a sua fé, o quarto elemento se manifesta. Posso ouvir um amém ou não? Aleluia. O quarto homem traz socorro, livramento, salvação, solução, sabedoria, estratégia. Aonde você vai encontrar o quarto elemento, o quarto homem? Aonde há salvação, aonde precisa de livramento, socorro. Sofonias, é um livro da Bíblia, não se assuste, né? Sofonias, capítulo 3, versículo 16, um dos profetas menores, né? Sofonias 3,16. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos o quê? Enfraquecerem. Versículo 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Poderoso para salvar. Diga comigo, Deus é poderoso para salvar, para socorrer, para livrar. Você crê nisso, não? Se você crê nisso, você clama. Se você crê nisso, você pede, porque Ele é poderoso. Diga assim: o meu Deus, o meu Pai, e o quarto elemento, é poderoso para salvar quem está em perigo, para livrar quem está oprimido. Amém. Você pode dar um aplauso a Jesus, esse Deus. Aleluia, glória a Ele, glória a Jesus. Josué capítulo 1, versículo 9, olha só esse outro texto. Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja o quê? Forte, corajoso e não se
apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não tema, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para socorrer, aleluia. Então essa primeira característica, esse primeiro ponto, poderia falar mais sobre isso, mas eu acho que você já entendeu. O outro ponto quem é esse quarto elemento? O outro ponto quem é esse homem, quem é essa pessoa? O quarto homem, anote aí o segundo ponto. O quarto homem se compadece, honra e é fiel. Diga assim, o quarto homem, ele sempre se manifesta em direção à honra, ele é fiel e ele honra quem clama. Você ouviu o que você falou, não? Eu quero dizer algo para você, a Bíblia vai ter um texto que vai dizer assim: Ele não deixa ninguém confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor encontrará salvação, encontrará livramento, encontrará socorro, porque Ele é um Deus que socorre, Ele é um Deus que salva. Então Ele se compadece, Ele honra quem clama, Ele honra a fé das pessoas. Amados, Deus foi ali, escute o que eu vou falar para você. Deus não precisava salvar Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque aqueles homens, se morressem, estavam na glória, eles tinham fé, eles não precisavam ser salvos do fogo, mas Deus salvou eles do fogo para honrar a fé deles. Eu quero mostrar para Nabucodonosor que existe o Deus desses caras, e Deus vai honrar a sua fé, Deus já está honrando a sua fé. Deus não fica devedor de ninguém. Quem crê nele, Ele honra quem crê, Ele honra quem crê, a fé, mas honra a fé. Ele sabe o que sofremos e de nossas impossibilidades naturais. Tem situações que naturalmente eu e você não conseguimos resolver. São situações também espirituais, malignas, que não tem como naturalmente você resolver. Queridos, todo problema que tem origem espiritual, queridos, não tem remédio, não tem dinheiro. Quando um problema tem origem espiritual, a solução é espiritual. Escute isso que eu estou falando para você. Todo problema que tem origem espiritual, a solução também é espiritual. Dinheiro não cura, remédio não cura. Se a doença é espiritual, queridos, é só cura espiritual, manifestação do poder de Deus. Por isso nós clamamos. Vocês estão comigo aqui, não? Mas Ele se compadece e vem ao socorro de quem crê nele e clama. Olha, Lamentações, olha só, Lamentações, os textos de livros diferentes. Lamentações 3:22. Graças ao grande o quê? Olha lá que lindo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos... você não ouviu? Grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Uau! Aleluia! E olha lá, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Diga assim comigo, a fidelidade de Deus não tem nada a ver com a minha fidelidade. A sua infidelidade não anulará a fidelidade dele, porque ele não muda. Ele é fiel. E nisso nós nos apoiamos. Nisso nós apoiamos. E ele nos ama. Ele nos ama. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, renove-se a cada manhã. Põe para mim, por gentileza, coloca lá Salmo 103:13. Salmo 103:13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Dos que o temem. Ele tem compaixão, ele se importa, aleluia. Pegaram isso aqui? Não? Eu quero ir para um terceiro ponto. O terceiro ponto aí, do quarto elemento, o terceiro do quarto. O terceiro ponto aqui da mensagem, o quarto elemento, o quarto homem. O quarto homem tem todo o poder sobre todo o mal. Aleluia. Diga assim comigo, o quarto homem tem todo o poder sobre todo o mal. Amado, não existe nada que o diabo faça que Deus num sopro não destrua.
Você não ouviu, você não ouviu, você não ouviu. Não existe a ação maligna que Deus com um sopro não resolva. Porque Ele tem todo o poder. Não há poder ou arma contra Ele. Isaías 54, 17. Olha esses textos que lindos são. Isaías 54, 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aleluia. Amado, nenhuma arma forjada prevalecerá. Agora coloca Isaías 43, 13. 43, 13. Desde os dias mais antigos eu sou, aleluia. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Outra versão famosa, agindo Deus, quem impedirá? Alguém está ouvindo essa mensagem ou você está aqui comendo pipoca, assistindo um filme no cinema? Não. Você não está assistindo um filme de um Marvel, de um super-herói fajuto, mentiroso, inventado. Eu estou falando daquele que tem todo o poder de verdade. Aleluia. Agora coloca João 10, 10. Você conhece de cor esse texto? Você conhece de cor? João 10, 10. Olha lá, esse você conhece de cor. João 10. Cadê o povo lá? Fugiu. Ah, João 10, 10. Aleluia. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Agora olha a bênção. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Mas olha que lindo isso. Deus tem todo o poder contra todo o mal. Você precisa crer nisso. Queridos, você está passando por uma situação terrível. Você está numa pindaíba desgraçada. Você está numa situação terrível. Queridos, Deus tem todo o poder. É maior do que aquilo. O quarto homem é aquele que tirou a força do fogo. O quarto homem é aquele que fechou a boca dos leões. O quarto homem é aquele que derrubou as muralhas de Jericó. O quarto homem foi aquele que fendeu os mares diante do povo ali no Egito. O quarto homem é aquele que parou as tempestades, fez o sol parar e não só parar, retroceder. Esse é o quarto homem, é aquele que tem todo o poder. Aí a pergunta da minha mensagem: quem é esse quarto homem? Essa é a minha mensagem, pergunta a mensagem, né? Quem é o quarto homem? Vamos lá, quem é o quarto homem? Jesus Cristo, sim ou não? Quantos creem que Jesus é esse quarto elemento, esse quarto homem? Amém. Sim, com certeza é Ele. Com certeza é Ele. Mas, amados, existe no texto, o rei Nabucodonosor, ele, nas palavras dele, revelou algo muito interessante. O rei Nabucodonosor viu algo e isso confirma a resposta, que o quarto elemento é Jesus. Mas nos revela algo também surpreendente sobre a graça de Deus. Quando ele viu os 4 pessoas no fogo andando para lá e para cá, ele disse assim: não jogamos 3? Sim, jogamos 3. E quem é esse quarto homem? Que parece com um filho de Deus. Qual é a aparência do quarto homem? Qual é a aparência que ele definiu? Ele usou como critério para descrever aquele quarto elemento. Um guerreiro? Um soldado com armas, espada? Como que ele descreveu? Um filho de Deus. Ali diz deuses, mas a palavra no original ali vem da palavra Elohim. É Deus. Um filho de Deus. Quem é o quarto elemento? Um filho de Deus. Mas como que um Nabucodonosor sabia descrever um filho de Deus? Mas ele vai dizer, é um filho de Deus que está ali junto com os 3. Meu Deus. Mas agora a mensagem vai ficar boa. Jesus é o filho de Deus, não? Sim. Jesus é o filho de Deus? Sim. Outro ponto aqui, o quarto elemento é semelhante a um filho de Deus. Não diz semelhante a Deus, mas diz semelhante a um filho de Deus. Ele nem sabia como era Deus, mas ele sabia como era um filho de Deus.
Como ele descrevia isso? Como ele sabia como era a imagem ou a figura de um filho de Deus? Filho pode ser alguém gerado. Então, o que é filho? Filho pode ser alguém gerado ou ainda a manifestação humana de Deus. Uau! O que é um filho de Deus? Alguém gerado por Deus ou a manifestação humana de Deus. Deus toma uma forma humana e aparece. Então, quando fala um filho de Deus, eu posso estar dizendo alguém que Deus gerou, que é o caso de Jesus, mas também a manifestação humana de Deus. A manifestação, por isso em alguns momentos vai chamar alguns anjos de filho. O filho de Deus também cita para algumas situações, porque é a manifestação de um ser humano, uma figura parecida com um ser humano. Ou seja, Deus tomou a nossa forma para falar com a gente. Uau, você está ouvindo isso, não? Deus tomou a forma humana para poder falar com o humano. Meu Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus se manifesta, Ele se manifesta com uma forma humana, porque Ele fez o homem com algo parecido com um ser humano. Alguém está ouvindo? Oh, aleluia. Alguém com o mesmo poder de Deus, alguém que Deus que é Deus em sua origem, o seu poder é o seu poder, as suas habilidades são as suas habilidades. Ou seja, é um ser humano com a habilidade de Deus. É um ser humano com a imagem de Deus, é um ser humano com as características de Deus. Aquele quarto elemento é um ser humano com as características divinas. Ah, você está aqui não? Não, acho que você não está. Você está aqui não? Um filho de Deus veio ao socorro de homens que tinham fé em Deus. Um filho de Deus, um quarto elemento, veio em socorro a 3 homens de fé. Uau! Fé em quê? Fé em Deus. Deus, quando viu 3 homens com fé, apareceu. Uau! Apareceu como? Como forma humana. Amados, quando Deus é honrado pela fé de pessoas, quando Deus é ofendido, quando Deus é confrontado, Deus enviou o seu Filho para manifestar-se em defesa, em honra, em socorro daqueles que têm fé e clamam. Quando você e eu, e quando alguém clama por socorro, crendo de verdade em Deus, Deus se manifesta. A pergunta é, se manifesta como? Na forma humana. Diga assim, quando Deus vem em socorro, Ele vem na forma humana. Uau, tem um mistério aqui fabuloso, amados. Quando Deus ouve o clamor de alguém, Ele se manifesta na forma humana. O quarto elemento é um filho de Deus que veio para socorrer o homem que crê. Jesus Cristo, sem dúvida, é o quarto elemento, é o quarto homem da fornalha. Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo é o homem que fechou a boca dos leões. Jesus foi lá e os leões fecharam a boca. Amém? Alguém está ouvindo isso aqui? Aleluia. Você consegue imaginar Jesus entrando na cova dos leões? E Jesus é o leão da tribo de Judá. Aquele leãozadinho virou uns gatinhos. Né? Começaram a rosnar. Jesus chegou. Amados, Jesus é aquele que quando Moisés levantou a vara, o mar... Jesus é aquele que quando Josué e os seus homens tocaram a trombeta, a muralha... Meu Deus. Amados, Jesus, o Verbo, o Filho unigênito do Pai, o Filho unigênito de Deus, se fez carne e deu a todo aquele que nele crê algo sem precedentes até então. Amados, até o Velho Testamento Jesus fecha a boca do leão. Até o Velho Testamento Deus aplaca o poder do fogo. Até o Velho Testamento Deus abre os mares. Até o Velho Testamento Deus faz o sol parar. Até o Velho Testamento Deus faz o sol voltar. Aleluia! E quando eu falo no Velho Testamento Deus, eu estou falando de Jesus, amados.
Só que não Jesus como a gente conhece, é o Verbo. O Verbo fechou a boca do leão, o Verbo aplacou a poder do fogo, o Verbo fez o mar se fender, o Verbo. Só que o Verbo se fez carne. Quando diz se fez carne, o Verbo tomou a forma humana. Porque até então ele era homem. Aliás, era o Verbo, era o poder de Deus, a palavra de Deus. Agora o Verbo é um ser humano. E esse ser humano está sentado à direita de Deus. E ele voltará em breve. Esse Verbo hoje, aleluia, pode aplaudir. Aleluia. O Verbo tem cabelo, tem barba. Eu tive uma vez uma visão muito linda. Eu fazendo um casamento, os noivos entraram e de repente Jesus entrou naquela cerimônia. E o que mais me chamou a atenção naquela experiência é que eu só vi a barba dele. Uma vez eu contei numa igreja que não tem, o pessoal não usa barba. Jesus, quase me... Mas deixa pra lá. Eu falei, Jesus tinha barba, na igreja é proibido ter barba. E eu falei, Jesus entrou e ele tinha uma barba linda. Parecia que passou aquele condicionador, aquela seda, aquela coisa assim, sabe? Não é aquela barba mal feita, aquela barba cortada a facão, sabe? É um negócio assim. Eu não sei se eu falo isso porque eu não tenho barba, eu sou um cara imberbe. Meu sangue indígena fala um pouco mais alto. Mas Jesus, ele entrou naquele casamento, ele tinha uma barba. Aquele homem que está sentado à direita de Deus tem uma barba, tem um cabelo, tem uma mão forte, uma mão igual à sua. Ele tem uma mão igual à sua, ele tem um pé igual ao seu. É glorificado, mas é igual ao seu. E eu quero dizer algo para você, esse homem que está sentado, esse ser humano que está sentado à direita de Deus, tem um furo na mão até hoje, você sabia não? Ele tem uma cicatriz do lado até hoje. Eu nunca entendi isso. Por que ele tem um corpo glorificado e continua com a cicatriz? Já não dá para tirar, fazer uma plástica assim, já tirava a cicatriz, porque a cicatriz deve ser horrível. Mas é para mostrar para os séculos dos séculos que ele se entregou, ele morreu por amor, ele morreu por voluntariedade, e ele vai mostrar para todo mundo, e ele está lá no céu. Quando Jesus levanta a mão para adorar o Pai, você vê um buraco na mão dele. É o homem que morreu por você, é o homem que deu a vida por você, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Mas como eu disse, o Verbo se fez carne, então se tornou um ser humano. João capítulo 1, versículo 12. Olha lá, o unigênito de Deus, o que aconteceu? Contudo, aos que o receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem... Espera, então quer dizer que quando o Verbo se fez carne, ele era unigênito. E agora ele é primogênito. Se ele é primogênito é porque ele tem irmãos. E se ele tem irmãos, Deus tem mais. E agora fica melhor a pergunta. Quem é o quarto elemento? No Velho Testamento era o Verbo. No Novo Testamento é você. Você não ouviu? Quem vai fechar a boca dos leões é você. Quem vai aplacar a ira, a força do fogo é você. Porque aquilo que o quarto elemento fez na fornalha, você faz hoje. Aleluia! Aleluia! Acho que você não ouviu, pastor, o senhor está beirando a heresia. Que até hoje eu sempre ouvi que Jesus era o quarto elemento. Claro que é o Verbo. Mas hoje ele deu àquele que crê nele poder para ser igual. O que Nabucodonosor viu lá andando? Um outro homem, um quarto elemento parecido com um. Então o que ele viu lá? Alguém igual a você. Você não está ouvindo isso. Pastor, o senhor está no começo do ano, já bebeu muito champanhe, o senhor tomou umas espumantes fortes aí, o senhor está... Falo, não falo.
Agora, quando alguém está sofrendo diante de um mal, quando alguém está sofrendo um processo de morte, destruição, Deus pode manifestar-se através dos seus filhos. Através de você, através de mim. Você não ouviu? Deus não vai entrar mais na fornalha. Deus não vai mais fechar a boca do leão. Jesus não vai mais vir à terra para fechar a boca de leão. Jesus não vai vir mais à terra para fazer o mar abrir. Jesus não vai mais descer à terra para fazer a tempestade parar. Porque agora na terra tem quantos? Tem quem? Você. Eu gostaria muito que você entendesse não, mas eu gostaria muito de que você cresça no que você está ouvindo hoje. Eu quero profetizar que 2022 será um ano de você viver como filho de Deus, filha de Deus. Não, nós podemos ser o quarto elemento na fornalha que está ardendo e uma pessoa de fé foi jogada lá. Amados, quantos homens e mulheres estão dentro de fornalhas acesas 7 vezes? E sabe quem ele vai jogar, vai mandar lá buscar lá essa pessoa? Quando alguém de fé for jogado numa fornalha, você vai estar do lado. E ela não vai ser queimada, porque você está com ela. Você não está ouvindo, você precisa crer nisso. Querido, não tente entender o que eu estou falando. Não tente entender o que eu estou falando, só creia. Eu estou fazendo um elogio tremendo para você e você talvez não esteja recebendo isso. Quando alguém for jogado numa fornalha, você do lado dela vai impedir que ela queime. Quando alguém for jogado numa cova de leões, o leão não vai comer ela porque você está do lado. Você não faz ideia da importância que é quando você entra numa casa. Você não faz ideia da importância que você tem quando você entra no seu trabalho. Você não faz ideia. Você não faz ideia quando Jesus manda as pessoas visitarem uma casa, ele diz, o que é para a gente dizer quando entrava numa casa? O que Jesus mandou dizer quando a gente entrasse na casa de alguém? E por que você não diz? Entre na casa de alguém e diga, paz seja sobre esse lar. E quando você diz paz seja sobre esse lar, você está dizendo, se naquela casa tiver uma fornalha acesa, ela não vai queimar os habitantes daquela casa. Jesus enviou você àquela casa. Jesus envia você. E ele já diz, vá e declare paz seja sobre este lar. Você não é qualquer um que está entrando você não é qualquer um. Você é filho, filha de Deus que está entrando numa casa. Por isso, amados, o diabo vem com essas conversas fiadas. Não toma ceia não, você é um pecador, você não pode tomar ceia, você não é digno, você tem que comer muito feijão para tomar ceia, você tem que ainda ser... Não, meu irmão, isso são obras das trevas para dizer para você que você não é quem Jesus diz que você é. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Nós podemos ser aqueles que vão fechar a boca dos leões, aleluia, que estão querendo devorar alguém que está querendo. Amados, você visitar alguém que está lá na cova dos leões. Eu não estou falando de tomar o lugar de Jesus, é claro que não. Eu não estou falando de tomar o lugar da glória de Jesus, é impossível. Queridos, é impossível alguém tomar a glória de Jesus. Nem que queira. Mas nem que queira alguém consegue fazer uma coisa dessa. Não estou falando de quem somos, eu estou falando de quem somos a partir do que Jesus fez. Deixa eu dizer algo para você. Quando você entra numa casa e o fogo não queima aquela família, quem você acha que é glorificado? Quando alguém não for queimado, quem você acha que vai ser glorificado? Você? Não, o Espírito Santo glorificará o nome de Jesus.
E aquela pessoa que você visitou vai se render ao senhorio de Jesus, ao nosso irmão mais velho, ao nosso primogênito. Amados, Deus usou várias pessoas para ser o quarto elemento na vida de outras. Eu vou usar aqui, que é interessante. Tem a história de dois homens chamados José. Tem alguém aqui que tem o nome José? No meio do nome tem alguém que tem o nome José? Não? Não tem? Meu Deus do céu, onde é que estão os José desse mundo? Só eu. Aleluia. Meu nome é Plácido José, quem não sabe, né? Mas Deus usou 3 José para fazer algo extraordinário. Na Bíblia conta a história de pelo menos 3 José que fez uma história extraordinária. O primeiro deles você conhece, o José do Egito. O José do Egito, você lembra a história, os irmãos jogaram na cova, babá. Vocês assistiram a novelinha também, né? Jogou ele na cova, e se tornou vice-faraó. Não é verdade? E o que aconteceu com ele? Quando os irmãos se encontraram, ele trouxe a família de Jacó para lá. E olha só o que José disse para os irmãos dele, que ficaram constrangidos com o encontro. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque escuta isso. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Diga assim, José foi para o Egito para conservar a vida dos descendentes de Abraão. Por que o quarto elemento entrou na fornalha? Diga assim, o quarto elemento entrou na fornalha para a conservação de vida. Diga assim, quando eu entro no lugar, é para a conservação de vida. A Priscila citou o outro José aqui. O outro José, quem que é o outro José? Quem que é o outro José? Pai de quem? Pai de Jesus, marido de Maria. Maria estava para ser apedrejada, porque uma mulher grávida, sem marido naquela época, era para ser apedrejada. E o anjo aparece para José e fala, receba Maria. Maria ficou viva, porque José se manifestou. Diga assim, Maria teve a vida conservada, porque José se manifestou. Herodes quis matar todos os meninos de Belém. E Deus apareceu para quem? O anjo apareceu para quem de novo? Para José. E disse o que para José? Cai fora, porque Herodes quer matar os meninos. Diga assim, Jesus teve a vida preservada por causa de José. Sabe quem ia queimar na fornalha? O bebê Jesus. Quem que ia queimar na fornalha? O bebê Jesus. Vocês entenderam o que eu falei, não? O bebê Jesus estava para ser queimado. Só não foi queimado porque Deus avisou José. Diga assim, a conservação da vida do bebê Jesus foi através de José. Jesus cresceu ou não? Jesus morreu? Morreu. Está morto. Jesus está morto. Mortinho da Silva. E queriam fazer o que com o corpo de Jesus? Roubar, quartejar. Eles queriam fazer alguma coisa para sumir o corpo de Jesus, para não falar que qualquer coisa. Aí vai um homem chamado o quê? José de Arimateia. E chega e fala assim. Chega para Pilatos e fala assim, me dá o corpo dele. Jesus não tinha como se defender, porque Jesus estava. E quem salvou o corpo morto de Jesus? Quem salvou o povo, os descendentes de Abraão lá no Egito? Quem salvou o bebê Jesus da morte de Herodes? Quem salvou o corpo morto de Jesus?
Diga assim: os Josés se manifestam para conservação de vida. Quem são os Josés? Onde estão os Josés? Sabe o que significa José? Quando José nasceu de Raquel, foi profetizado que o Senhor me acrescente outro. O que significa José? Que o Senhor conserve a vida. Quem é o quarto elemento? José. Quem é José? Um filho de Deus. Você é um José. Você é uma Josefa. Deus colocou você hoje onde você está para conservação de vida. Falo, não falo, falo, não falo. Você não está no teu trabalho para ficar rico, você está no teu trabalho para ter conservação de vida. Falo, não falo, falo, não falo. Os teus clientes não vão lá para te dar dinheiro, os teus clientes vão lá para receber vida. Os seus colegas de trabalho não trabalham lá para te ajudar. Os teus colegas de trabalho juntaram-se a você para conservação de vida. Você é a razão de pessoas não morrerem. Você é a razão de pessoas não serem consumidas pelo fogo. Você é a razão de pessoas não sofrerem. Você é a razão. Vida matrimonial, vida dos filhos, vida profissional, vida empresarial. Você, eu, nós somos filhos e filhas de Deus, e significa que nós somos colocados aonde estamos colocados para a conservação de vida. Queridos, ouça a mensagem do pastor Pio de 31 é de hoje. Ouça a mensagem do pastor Pio quando ele fala de Babel. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Todo projeto e toda unidade que não tem Jesus é Babel. É construção de torres para si próprio. E Deus não está nessas construções. Deus não está. Não existe vida quando o alvo principal é você mesmo. Porque sempre que Deus se manifesta é para a conservação de vida do outro. Meu Deus. Meu irmão, não construa torres de Babel na sua vida, porque você vai ver essa torre quebrar. A torre quebra. A torre quebra e existe confusão de línguas. O que significa isso? Não há acordo, não há entendimento. O que um fala, o outro não entende. O que o outro fala, o outro não entende. É confusão. E aonde há confusão, não há verdade. Aonde não há verdade, há morte. Derruba as torres construídas para você mesmo. Amados, tem muitos irmãos que usam a graça de Deus para enriquecer, usa a graça de Deus para se favorecer, usa a graça de Deus para si. A graça de Deus é usada para te salvar e abençoar outros. Essa é a essência da graça. Não é você, é o próximo. É o próximo. Porque você é o quarto elemento. Você é a surpresa de Deus na vida das pessoas. Você é o socorro de Deus na vida das pessoas. Você é a solução de Deus nas famílias. Você é, amém, você é. Para você ouvir no primeiro domingo do mês, né? Do ano, né? Coloque isso no seu coração esse ano. Coloque esse alvo no seu coração. Deus, eu quero ser esse ano um conservador de vida. Projetos de vida. Projetos de conservação de vida. Quando você vai ler a Bíblia, não sei a hora que você lê, conservação de vida. O Leslie leu um texto hoje. Desculpa a demora, vai tocando aí que vai estar certo.
aproveitar que é o primeiro dia do ano. Vocês estão de férias mesmo? Não, brincadeira. Leslie leu esse texto hoje. Pedro estava preso no cárcere. E no outro dia, Herodes iria matar Pedro e passar Pedro ao fio da espada. Será que ia conseguir? Já tinha matado o outro discípulo, que não mataria Pedro. Filipe já tinha sido morto um dia anterior. Ele gostou da ideia de matar um discípulo de Jesus. Vou matar o chefe, vou matar Pedro. Mas a Bíblia diz: mas havia incessante oração na igreja. A fornalha é queimar Pedro. A fornalha é queimar Pedro. Mas o quarto elemento, chamado igreja, se levantou. E Pedro não foi queimado. O anjo apareceu, acordou Pedro. Acorda aí, homem, acorda, homem. Pedro acorda assustado. Ele diz: bota aí o sapato e pica a mula, meu. Sabe por que o anjo foi lá salvar Pedro? Porque o quarto elemento estava orando lá fora. O quarto elemento não era o anjo, porque anjo não é filho de Deus. Você não ouviu isso. Anjo não é filho de Deus. Então, quando um anjo se manifesta, não é o quarto elemento. Só existe quarto elemento quando o filho de Deus se manifesta, ou uma filha de Deus. E havia filhos e filhas de Deus orando na igreja, e Pedro foi salvo. Esse ano nós vamos orar bastante. Eu falei dia 31 de dezembro. Mas você precisa orar mais. Sabia que quando você está orando por alguém, você é o quarto elemento na vida dessa pessoa? Sabia que quando você está orando por alguém, você está sendo o quarto elemento na fornalha? Porque talvez essa pessoa está no momento de fornalha, você não está lá presente, mas você está orando, e ela não vai queimar, o leão não vai comer. Porque você está orando, porque você está orando por alguém, você está orando por alguém. Por isso, meu irmão, ore mais, ore pelas pessoas. Quando alguém chegar para você e falar: ei, ore por mim, estou orando. Está orando nada, não minta. Ora de verdade, vá lá no seu a sós com Deus. Sabe por que você está orando? Porque você nunca ora. A única oração que você faz é na hora da comida, a oração da Xuxa. Obrigado pelo pai e pela mãe, em nome de, né? No seu a sós com Deus, coloque uma lista lá. Ore pelas pessoas, pela salvação de vidas. Ore por aqueles que estão sofrendo, ore por aqueles que estão desempregados. A fornalha do desemprego está se queimando pessoas que não têm dinheiro. A fornalha do desemprego. Um casamento que está a perigo. Meu irmão, não precisa necessariamente ir lá falar com a pessoa. Ore. Creia na oração. Um dia alguém falou assim: eu estou com um problema tremendo. Ah, é? E o que você acha que tem que fazer, pastor? Vamos orar. Mas não tem outra coisa assim, né? Mas não, assim, né? Mas não tem, não, é para orar, meu irmão. Vamos orar. Não, mas deve ter uma coisa assim, mas não, meu irmão, vamos orar. Porque quando alguém ora, é um filho de Deus se manifestando. É o quarto elemento entrando na fornalha. É o quarto elemento entrando na cova dos leões. É o quarto elemento. É o quarto elemento. Eu não sei se você ouviu essa boa notícia que você ouviu nessa noite. Você é a solução de alguém que sofre. Você é a solução de alguém que sofre. Você é a solução de alguém que está queimando. Você é a solução do seu colega de trabalho. Você é a solução do seu vizinho. Você é a solução dos seus parentes. Você é a solução de alguém que está queimando. E eu quero dizer algo para você: enquanto você estiver orando, não vai queimar. Enquanto você estiver orando, não vai queimar. Enquanto você está orando, queridos, o leão não vai abrir a boca. Alguém está ouvindo isso? Não? Diga assim: eu sou o quarto homem da fornalha. E o meu mestre, o meu professor é o Senhor Jesus.